pinta pode ser um sinal. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é uma pinta. O nome científico de pinta é nevo. Nevo são essas lesõezinhas, a castanhada, exemplo da minha. Esses nevos podem ser congênitos, aqueles que a gente nasce com ele, e podem aparecer na primeira infância, até os 10 anos, e os adquiridos, né, que eles vão surgindo ao longo da vida. Existem algumas características que a gente precisa se atentar e saber, para saber se isso é grave, se não é grave, se eu preciso procurar um médico, tá? Por quê? Porque saber disso você pode salvar vidas. Por que eu falo isso? Existe um câncer, que é o melanoma, que é um câncer muito agressivo, e a origem dele é nos melanócitos, mais comumente na pele. Qualquer tegumento que tenha melanina pode dar melanoma. Então, pode ser na pele, pode ser no olho. Então, o melanoma pode surgir no olho, tá? E a gente dá muita importância a esse tema, nós dermatologistas, porque a gente tem muito medo do melanoma, porque é um câncer muito agressivo. E a origem do melanoma pode ser um nevo, tá? Mas pode também surgir numa pele sã, sem nevos. Então, quais são as características importantes numa pinta? Eu quero falar um pouquinho sobre o ABCDE, que é uma tabela, tá, que foi desenvolvida com a ajuda de muitos especialistas, os dermatologistas. Então, o A, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês no computador. O A é de assimetria, tá? O B, de bordas. O C, cor. O D, diâmetro, o tamanho da lesão. E o E, evolução. Imagine cada bolinha dessa uma pinta, tá? Um nevo. Traçar uma linha imaginária, tá vendo que tem uma linha bem no meio? Então, a assimetria, você tem que imaginar que cada meia-lua dessa tem que ser uma imagem espelho. Então, isso aqui é uma pinta normal, percebem? Já a maligna, a ruim, se você colocar a linha imaginária ao meio, o lado esquerdo é diferente do lado direito, consegue ver? Não é uma imagem espelho. Então, essa lesão pode ser alterada. Nesse caso aqui é maligna. Quanto à borda, as bordas regulares, bem bonitinhas, tá vendo? Isso aqui fala de coisa benigna, um nevo benigno. Do lado já é uma lesão que é alterada, os contornos são irregulares, as bordas. E o aspecto C é quanto à cor. Uma cor, isso fala de lesão boa. Já mais de uma cor 2 ou 3, isso já não é legal, isso pode ser alterado. Diâmetro, até 6 milímetros, isso fala a favor de lesão benigna. Lesões maiores que 6 milímetros, isso tem que ser chamado a atenção. 6 milímetros é o tamanho de uma ponta de um lápis, tá? Só para você ter uma referência. E quanto à evolução? Evolução, se a pinta coça, começa a sangrar, ou tem alguma alteração na evolução, coceira, dor, isso é uma evolução ruim. Você tem que procurar o especialista, tá? Uma outra coisa importante, além de você reconhecer o que é uma pinta alterada ou não, é você se atentar aos fatores de risco. Quais são os fatores de risco? São aquelas pessoas de pele clara, olhos claros, cabelos claros. Essas pessoas têm que ter mais atenção às suas pintas, tá? Tem que ter uma fotoproteção melhor. Outra coisa que é importante, aquelas pessoas que nunca bronzeiam, né? Que você vai ao sol e ficam vermelhas. Normalmente essas pessoas também têm mais risco. Outra coisa, as pessoas que têm quantidade de pintas acima de 100 pintas, isso chama muita atenção, tá? Pessoas que têm histórico familiar ou histórico pessoal de câncer de pele também tem que ter mais atenção, tem mais risco de desenvolver o melanoma. Então, todo mundo que tem pinta tem que ter medo, tem que ter preocupação em saber o que pode ser ruim ou não. Existe um exame que é a dermatoscopia, que é um aparelho simples que o médico coloca sobre uma pinta, no caso igual a minha, e isso aumenta a capacidade de análise das características dessa pinta. Então, ocorre um aumento, pode ser até 100 vezes o tamanho da lesão, e a gente consegue ver estruturas que nós não conseguimos ver a olho nu. Tá? Então, isso que é legal da dermatoscopia? A gente pode dar um diagnóstico clínico
tá? E descartar as lesões malignas e diminuir muito a questão das cirurgias desnecessárias, tá? Então é isso que é o meu recado, que eu quero falar para vocês, que nem todas as pintas são pintas que a gente tem que retirar. Antigamente a gente tirava praticamente todas as pintas, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente analisa as que têm mais risco, alterações pela dermatoscopia, e as lesões que na dermatoscopia está alterado, a gente faz a cirurgia, certo? E mais uma outra coisa, atentar às áreas de maior risco, que são as áreas de palmas, plantas, genitália. E o autoexame, o que é o autoexame, pessoal? É você ficar de frente para um espelho grande, que você consiga ver todo o seu corpo, e um espelho de mão, tá? Então, conseguir ver todas as áreas, couro cabeludo, cotovelo, tentar olhar toda a extensão do seu corpo, axila, genital. Então, com esses dois espelhos, você consegue fazer o autoexame. O autoexame, o ideal é que seja feito uma vez ao mês, tá? E aqueles pacientes que são de risco, que eu falei anteriormente, pelo menos uma vez ao ano, passar pelo exame presencial com o dermatologista. Espero que as dicas tenham sido importantes. E se você já se inscreveu no nosso canal, se gostou, deixa suas sugestões, as suas dúvidas. Se não inscreveu ainda, fica aqui a nossa sugestão. Um abraço em todos.